E com a informação que acabou de sair, está confirmado que houve a reunião e a ordem foi dada no Vasco. Quero falar sobre fim da linha para o técnico Fernando Diniz. Muita gente perguntando sobre o assunto. Vou trazer também aqui a situação sobre o GB, negócio fechado. E GB será emprestado ao Fortaleza. Inclusive o jogador já viajou para a capital cearense. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o seu like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. As informações que já movimentam esse final de semana do Legítimo Clube do Povo. Aproveitar, desejar a você um excelente final de semana e também para a sua família. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do Vascão, porque o Vasco já se prepara para o jogo decisivo contra o Volta Redonda. Estaremos no próximo vídeo trazendo uma ficha técnica mais completa, porque o Vasco encerra o dia de trabalho em preparação para essa partida e vamos trazer todos os detalhes. O fato é que vai com força máxima buscando a classificação. E também depois haverá um tempo, já que os clubes param para a pré-libertadores, para aquele período para os jogos da Conmebol, e o Vasco terá esse tempo hábil para se organizar para a partida contra o Santos, também lá no dia 27, no final de fevereiro, vai ter as finais do Campeonato Carioca, e aí o Vasco, obviamente, vai estar envolvido também nessas finais. Então, o Diniz terá tempo, a princípio. A gente vai tratar sobre isso já já. Deixa eu trazer aqui o assunto, porque o GB está muito próximo. Talvez no momento que você está acompanhando esse vídeo, o GB já esteja sendo anunciado pelo Fortaleza. O jogador viajou ontem pela manhã à capital cearense, seguiu para a Fortaleza para realizar os exames médicos, se apresentar ao clube cearense e com o aval do diretor esportivo Pedro Martins, lembra dele? E o diretor de captação Vitor Bastos, ambos que trabalharam no Vasco com o jogador. O atacante ficará até o final do ano no tricolor na disputa da Série B do Brasileirão. O GB vai precisar passar por aquele processo de maturação, né? Principalmente em relação à experiência, ter minutos na Série B. Acho que o GB acabou ficando marcado no último jogo e não havia necessidade de perguntar, não havia necessidade do GB atuar com a camisa do Vasco, né? Tinha tantas opções no ataque, tinha tanta prioridade de colocar o Rojas, que está com uma sede, o Rojas está com uma fome de jogar bola, e o Diniz teve como primeira opção o GB. Por isso que eu questionei, a galera ficar perguntando aí sobre os nossos questionamentos na coletiva. O meu questionamento foi esse: por que utilizar o GB sem necessidade, já que ele estava negociado com o Fortaleza, podendo se machucar, podendo ter algum problema, e aí o Diniz, na teimosia do Diniz, foi lá e utilizou o GB sem suficiência, né? Acho que o Diniz, ele tá em mente com o GB desde o dia que ele resolveu o jogo contra o Vitória. Mas o GB já teve outras oportunidades contra o São Paulo, Juventude, contra o Fluminense, aliás, contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, naquele all-in do Diniz de empilhar atacante, e agora é dar oportunidade para o GB no Fortaleza, para ele crescer, desenvolver, e aí sim a gente torce para que ele consiga ter sucesso. Aí o Vasco decida se ele vai voltar ou se ele vai seguir a carreira dele. Então, desde já, boa sorte, GB, mas não tem explicação, né, do Diniz ter utilizado, e foi esse o meu questionamento na coletiva. Galera, antes de mais informações, colocar aqui, ó, na aba produtos, tá? O Shopping BTB Esportes, lançamentos da Nike, o Vasco que agora está virgulado, tem as novas jaquetas que foi anunciado na semana passada, tem também camisa de treino e camisa de aquecimento, que tá linda demais, uma mais bonita que a outra, claro, com aquele descontinho em parceria com a Netshoes. Produto original, você comprando qualquer produto original aqui no Shopping BTB Esportes, você tá ajudando o Vascão e ajudando o nosso canal, os produtos do Vasco, beleza? Sem mais delongas aqui em relação ao shopping, vamos falar agora em relação ao momento do Diniz. Muita gente perguntando: John,
Seria o fim da linha para o Diniz no momento? O Diniz vencendo Volta Redonda passa a ganhar uma sobrevida. Basicamente ele vai colocar o time para salvar o cargo, como foi semana passada contra o Botafogo. Essa é a questão. Nesse momento, se tratando da questão como a comissão e a diretoria enxerga a permanência do Diniz. Vamos lá, eu vou trazer meu ponto de vista também sobre isso, tá, galera? É informação com um pouquinho de opinião. A permanência do Fernando Diniz, primeiro a informação, no comando do Vasco envolve muito mais do que apenas os resultados recentes internamente. O entendimento é de que todo o planejamento esportivo foi montado pelo Diniz à frente do projeto. O treinador participou ativamente das movimentações no mercado, inclusive da reformulação do setor ofensivo, após a saída do Rayan. Com as contratações que tiveram sua influência direta, uma demissão neste momento poderia agradar parte da torcida, mas geraria a sensação de quebra de projeto e falta de convicção dentro do clube. Para que o cenário mude, seria necessário uma sequência mais longa de resultados negativos. Hoje, Diniz não está ameaçado, mas há pressão para que os resultados apareçam internamente. Ou seja, há uma cobrança interna pelos resultados, mas há uma sobrevida envolvendo a questão, o que pesa na permanência do Diniz é a permanência dele no projeto, trazendo jogadores como Marinho e Nestrosa, Brenner e sendo participativo na janela ao lado da diretoria do departamento do futebol. O que eu vejo nesse momento, e eu aprendi com um grande comunicador que eu trabalhei, era muitas vezes em um negócio, agir com o sentimento pode ser muito prejudicial, pode ser arriscado. Então o Vasco precisa alinhar e analisar o que é melhor para o Vasco. O que é melhor? O Diniz tem uma sobrevida, talvez contra o Volta Redonda e contra o Santos. Existe um limite ali base de 10 jogos, das 10 rodadas, mas pode ser perigoso, pode ser arriscado de acabar defendendo o indefensável. Esperar resultados ruins pode ser muito ruim, sendo redundante. Tomara que venha resultados positivos, porque tem que ser bom para o Vasco, tem que ser bom para todo mundo. Essa é a questão. Eu pergunto a você, torcedor, você permaneceria com o técnico Fernando Diniz? Você esperaria um resultado melhor? Você esperaria os reforços ao lado do projeto do Diniz darem certo? Coloque aqui nos comentários qual seria a sua decisão. Falando em decisão, falando em dar ordem, a partir dessa sexta-feira, a partir de hoje, foi dada a ordem pela diretoria que a Sod Capital, informação que saiu no GE agora, há poucos momentos da gravação do vídeo, a Sod Capital não possui mais preferência e nem exclusividade de compra do potencial construtivo de São Januário. Ou seja, foi postergando, foi protelando a Sod Capital, foi cozinhando ali e não tomou a decisão. Tinha prioridade, não tomou a decisão. Tinha prioridade de compra, o Vasco teve paciência, 90 dias ali corridos e não resolveu a compra. Questão, houve uma reunião entre a diretoria, houve uma reunião entre o prefeito Eduardo Paes e o Vasco abriu para outros investidores. Já existe, inclusive, uma empresa interessada na compra, né, com, obviamente, não prioridade, agora a prioridade é aberta. Já houve essa reunião e o orçamento da revitalização gira em torno de 800 milhões. Então, mais o valor do potencial construtivo, que gira em torno de 500 milhões, mais os name rights, um exemplo, pode ser a Crefisa, já é um valor interessante para esse valor se aproximar ao que o Vasco precisa para a ampliação e a revitalização, modernização de São Januário. Então, a ordem foi dada, só de capital descartada como prioridade. Agora, outras empresas que o Vasco busca nesse interim, pelo menos até o meio do semestre, resolver a venda do potencial construtivo. Uma informação extra para a gente fechar aqui, ó, acabou de sair. O Atlético Mineiro sonha com o Arthur Jorge, técnico do Al Rayyan do Catar. No entanto, o valor da multa do treinador português do time Qatari é considerado alta para o Galo, 6 milhões de dólares. Além disso, o salário também é elevado. Informação do Bruno Andrade da ESPN. E aí, caso futuramente, né, não haja ali mais condições do Diniz permanecer, Admar Lopes iria lá no Arthur Jorge, o Vasco pagaria uma multa de 6 milhões de dólares
pelo treinador português? Coloca aqui nos comentários se vale, também fora a questão salarial. Olha, o Arthur Jorge, caso o Diniz não permaneça, caso o Diniz não, a situação do Diniz, o projeto do Diniz no Vasco não flua, o Arthur Jorge seria um bom nome. Até estava acompanhando o Fábio Azevedo falou sobre isso também, ontem no Maracanã, e realmente confirma essa informação. Muita gente, acompanhando o jogo entre Fluminense e Botafogo, estava trabalhando no jogo, muita gente falando que não tem saudade do Diniz. Muita gente fala, o Diniz é 880. Uns gostam, outros amam. Enfim, é a situação do atual treinador do Vasco. BTV Esporte sempre em todos os lugares. Saudações vascaínas, um abraço.